Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Vamos aqui hoje para a aula de Candlestick sobre o padrão baixista arame de fundo. Se inscreva no meu canal alternativo para você que está inscrito no meu canal principal, porque o YouTube valoriza mais o canal alternativo. Esse canal se tornará o canal principal. Tem vídeo quase todos os dias por enquanto. Então se inscreva lá para me ajudar, por favor. E vamos aqui então ao... Se inscreva no meu Twitter e Telegram, porque eu faço projeções lá, tem mais postagens lá, porque são redes sociais mais rápidas, tá? Então olha só, o arame de topo, padrão de baixa. Todo padrão de baixa indica o quê? Um movimento de queda. Esse movimento de queda poderá ser um movimento curto, uma correção, ou uma onda de baixa maior, né? Que poderá ser uma correção maior. Então, dependendo do contexto, esse padrão de baixa vai gerar um movimento pequeno ou um movimento grande. O custo-benefício para se operar vendido vai depender do contexto. O contexto, se vai ser uma grande tendência de baixa, será um sinal de início de tendência de baixa ou de reversão de tendência de alta para baixa. O contexto vai ser determinado por outras estratégias, por outras ferramentas técnicas, gráficas e até de fundamentos, né? Talvez funcione a parte de fundamentos para isso. Em alguns casos pode estar funcionando. Em conjunto com a análise técnica, com a análise de preço. E você precisa de outras ferramentas para determinar o contexto do mercado. Nunca o candlestick sozinho vai determinar isso. Então já começamos com isso. Segundo ponto. O padrão de baixa vai ocorrer em formação de topo. Formação de topo é antecedido por ondas de alta. Um topo só forma depois que ocorre uma onda de alta. Então, uma onda de alta ela é caracterizada por candles que fazem novos valores máximos, tá? E vai fazendo novas máximas em relação aos candles anteriores. E daí ocorre, né, o padrão de baixa, ele pode ocorrer durante a estruturação desta onda de alta, né? Então, dependendo do padrão de baixa, ele vai ter uma específica estrutura dentro dessa onda de alta. E quando o padrão de baixa ocorrer, tende a ser um topo, mas às vezes pode falhar, né? Então ele pode ter uma possibilidade de falha maior, dependendo do contexto que se encontra. Uma possibilidade de acerto gigante de ser um topo quando o padrão de baixa ocorre, dependendo do contexto. Então, se o contexto indica, né? Tá super sobrecomprado aqui, então o mercado tende a uma correção forte. Obviamente, esse padrão, nesse contexto de sobrecompra, ele tende a ser o topo aqui mesmo, e pode corrigir, e pode culminar nessa correção forte, né? Então, vai depender do contexto. Mas, enfim, como que é o padrão arame de topo, né? O padrão arame de topo, ele ocorre com uma onda altista, onde, né, ocorre o Marubozu candle positivo de alta. O Marubozu, ele é um candle que indica o quê? Primeiro, ele é numa forma retangular, né? Um quadrado assim não é um Marubozu. O corpo dele tem que ser numa forma retangular. Se for um pouquinho mais retangular, um pouquinho maior, já é um Marubozu. Mas o Marubozu mesmo é quando forma pelo menos, digamos assim, o mínimo para se formar um retângulo, o dobro, né? Então, o mínimo para se formar um retângulo, digamos que fosse isso aqui. O dobro disso aqui seria um Marubozu. Quanto maior a forma retangular, mais significativo, mais impactante é o Marubozu positivo. Marubozu positivo, quando ele ocorre, ele indica força para continuar a alta ou força para iniciar uma alta.
Pode ser um movimento pequeno de alta ou pode ser um movimento grande, vai depender do contexto. Mas ele é um candle de força altista. Se um Marubozu positivo ocorre em uma resistência, né, ele está indicando aniquilação ou possível ruína da força dessa resistência para culminar um movimento ascendente maior. Se tem um suporte aqui, onde o preço tende a bombar, o mercado está caindo, daí ocorreu um Marubozu aqui, positivo, formando uma linha de contra-ataque de alta, um padrão chamado linha, né, Bullish Counter Attack Line, né, linha de contra-ataque de alta. Indica força compradora que fortalece esse suporte. Então, dependendo do contexto, ele vai ter uma força maior ou menor, vai aumentar a força que o contexto indica, se ele ocorrer. Porém, o arame de topo, ele ocorre... Você tem uma onda de alta e ocorre um Marubozu no meio dela, isso não está indicando um topo e nem sobrecompra. Ah, mas o Marubozu ocorreu depois que o mercado subiu muito. Mas se ele é um candle de força, não necessariamente ele indica sobrecompra. Vai depender do contexto também. Ele indica continuidade da alta. A sobrecompra vem quando ocorre, após o Marubozu, algum padrão que desqualifique esse Marubozu, o que leve a um significado de hesitação do mercado nessa região onde ocorreu o Marubozu. Candles de indefinição podem fazer isso, candles de baixa após o Marubozu pode fazer isso. Ou logo após o Marubozu ocorre um padrão de candle de baixa, né? Também indica que a força do Marubozu era uma sobrecompra na realidade, né? Então, se não ocorreu nenhum padrão de indefinição, se não ocorresse isso aqui, a probabilidade era continuar subindo, era continuar aumentando o tamanho dessa onda de alta. Mas, após o Marubozu, o que ocorre? Fechou aqui, né? E abriu aqui, fechou aqui. Daí existe uma abertura com gap. Ou seja, desse ponto de fechamento, no período seguinte, ou dia seguinte, ou semana seguinte, ou mês seguinte, abre com um gap aqui, tá? Abriu com esse gap. E daí, o mercado, ele completa o corpo do candle aqui, fechando mais aqui embaixo, faz a sombra superior e inferior. Spinning top. O que é um spinning top? Padrão de indefinição. Um spinning top em uma região de suporte, né, ele indica o quê? Indefinição após a onda de baixa, psicologia de indefinição nessa região de suporte, que significa fortalecimento do suporte para o mercado subir, ou formação de fundo nessa região. Em um movimento de alta, ocorreu um spinning top, seja negativo ou positivo, né? Claro que nessa região positiva é mais forte. Nessa região negativa é mais forte porque é topo. Então, se tem uma resistência aqui, indica fortalecimento dessa resistência e hesitação para o movimento de alta continuar. Então tende a cair. O candle de indefinição ele faz isso, indicando possíveis resistências e suportes ou fortificando, confirmando, validando existências e suportes já existentes, né? Então, mesmo que não exista nenhuma resistência próxima daqui, o spinning top já indica que formará uma resistência aqui, né? Só que o spinning top ele ocorreu após o Marubozu, indicando a hesitação da força compradora desse Marubozu. Então o arame de topo ele é mais forte do que o spinning top. Por quê? Porque nós temos a neutralização do Marubozu, que é um padrão que indica a continuidade do movimento altista, né? A continuidade do movimento altista foi frustrado pela indefinição desse spinning top. Portanto, o arame de topo ele é mais forte do que o padrão de indefinição spinning top, por conta da frustração do Marubozu positivo e por conta também de que fez a indefinição e houve o gap, né, daqui, né, fechou aqui e abriu com o gap aqui e fechou aqui, né, com esse gap aqui entre o fechamento do candle positivo e a abertura
do candle negativo. E fechou com esse gap indicando que a pressão vendedora empurrou o preço lá para baixo para influenciar para o mercado desabar. Fechou com um candle de indefinição, que indica a formação de topo nesse caso, né, após uma onda de alta. Indica que é uma resistência muito forte, uma provável resistência nessa região, porque frustrou toda a psicologia indicada pelo Marubozu positivo. Então a descrição e a psicologia por trás de cada comportamento da formação do preço indica essa psicologia de formação de topo mais poderosa do que os candles de indefinição. Okay? Então vamos agora para o intensificador de poder ou probabilidade do padrão. Então esse padrão ele fica mais forte quando? Né? Quanto maior for o gap entre o fechamento do primeiro candle com a abertura do segundo candle, mais forte é o padrão. Então, por exemplo, se o padrão for assim, ó, né? Fez o Marubozu aqui, daí o gap daqui for mais embaixo, ou seja, o spinning top apareceu aqui, temos um arame de topo mais forte. Porque quando fechou aqui, no pregão seguinte, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, pulou abrindo a partir daqui, indicando uma pressão vendedora maior. Digamos assim que os compradores são empurrados do penhasco. Daí o chão é um pouco mais próximo aqui, o chão é muito mais lá embaixo e a dor dos compradores é mais no impacto, né, nesse exemplo aqui metafórico, figurado aí que eu estou usando para vocês, o impacto na psicologia dos compradores é mais intensa nesse caso aqui, por conta desse gap entre fechamento e abertura aqui. Então, quanto maior o gap, né, tá vendo? São detalhes que muitos livros de candlesticks não falam. Muita gente que ensina sobre candlesticks não sabe disso, não sabe do impacto desse detalhe. Então, na sua análise dos candles, isso vai impactar significativamente para que você acerte mais, consiga identificar grandes oportunidades, tanto de saída operacional como entrada, etc. Certo? Quanto maior o gap ali, mais forte tende a ser o padrão. Tá? Se ocorrer da sombra superior ser grande a ponto de formar uma estrela cadente negativa ou similar no segundo candle, então nesse candle aqui, fizeram uma sombrona aqui, ó, padrão estrela cadente. Ah, Leandro, mas a sombra rompeu o fechamento e a máxima, se tiver uma máximazinha aqui, rompeu, então por conta disso não é mais um arame de topo. Errado. Porque a psicologia segue a mesma, fez o gap. Né? E a sombra rompendo não necessariamente desqualifica o arame de topo. Isso aqui é chamado de sobreposição de candlesticks, ou seja, eu tenho um padrão de candle dentro de outro padrão de candle. De uma forma um pouco diferente, mas que atuam em conjunto. Então tem uma estrela cadente e ao mesmo tempo, ou seja, a sobreposição de candlestick, eu tenho uma estrela cadente e um arame de fundo. Embora a gente tenha essa sombra superior que difere do padrão clássico, porque a sombra superior não rompe o fechamento do candle positivo Marubozu aqui que eu estou escrevendo, mas ele, o restante da psicologia segue a mesma, né, formando o arame de topo e ao mesmo tempo tem dentro dele uma estrela cadente. Então, se formar uma estrela cadente, tem que ser negativa no caso, né? Mais forte é o padrão. Então, embora isso não seja igual ao padrão clássico e até rompe uma regra do padrão clássico, ele se torna mais forte do que o padrão clássico. O arame de topo com estrela cadente, ele se torna mais forte do que o padrão clássico. Né? Se ocorrer esse padrão com um doji no segundo candle, mais forte tende a ser o padrão. Principalmente se o gap for maior que o padrão clássico. Então, olha só. Um doji, a gente tem aqui a alta,
Aí você tem o Marubozu. Daí você tem, ao invés de um spinning top, não, você não vai ter o spinning top não, você vai ter um doji. Daí quantos dojis tem? A gente já estudou dojis, assista o vídeo sobre dojis. Tem o doji normal, tem o doji 4 preços, que não tem muito significado, porque ele indica mais falta de liquidez, negociação de compra e venda, abertura e fechamento no mesmo nível, e não tem nem valor máximo e mínimo. Indica a falta de liquidez quando ocorre o doji 4 preços, ou doji 4 prices. Você tem o long leg doji, você tem o dragonfly doji e o gravestone doji, tá? Acho que é doji libélula, doji lápide aqui que se chama, e doji pernalta esse aqui, tá? Eu gravo mais os nomes em inglês. Então, com doji é mais forte, se, né, ou se ocorrer um gap maior, ou seja, daqui pulou para cá. Mas se for aqui um gap maior, mais forte é o padrão, porque teve um gapzão lá do fechamento do candle positivo para abrir aqui e fechar com o doji, que é um candle de indefinição, mais forte na sua psicologia de indefinição que o spinning top. Nós sabemos disso, né? Mais forte ainda fica o padrão se o doji ele tiver sombra superior maior. Daí a gente tem essa opção aqui, a segunda opção inclusa aqui, ou seja, ocorreu. Outro doji também é o long leg doji inverted, né? O inverted long leg doji, ou doji pernalta invertido que eu chamo. Eu chamo de kamikaze porque lembra um avião caindo, né? Daí você tem o gapzão aqui com uma sombra gigante e um long leg doji invertido aqui. Então, isso é mais forte, porque a psicologia do long leg doji, para topo, como a sombra superior dele é maior, o inverted long leg doji, o doji pernalta invertido, similar ao martelo e mais poderoso do que similar à estrela cadente, e mais poderoso do que a estrela cadente, porque é um candle de indefinição, muito mais força, né? Indica muito mais força de indefinição do que a estrela cadente. Na realidade, a estrela cadente é mais forte, né? A estrela cadente negativa, porque a gente tem ali o preço caindo para cá, né? Enquanto o doji, o preço vem para cá e volta. A estrela cadente, ele vai lá para baixo e fecha aqui embaixo, então isso indica mais força para desabar mais. Então, peço aí, desculpa pelo meu erro, a estrela cadente é mais forte do que o doji, mas o doji pernalta invertido. Mas o doji pernalta invertido pela sombra superior aqui é mais forte do que esses dojis normais, né? Mais forte do que esses dojis normais. Isso aí realmente está correto. Agora, a estrela cadente é mais forte realmente. Se for estrela cadente, se torna um arame de topo mais forte. Quando o arame aparece com doji, é chamado também de arame cruz de topo. Muita, né? Bearish cross arame, né? Que fala, acho que é assim que se fala em inglês, né? Então eles chamam de arame cruz de topo. Tudo bem, você pode chamar assim também. Mas existem essas características aqui que diferem, e esse com o doji pernalta invertido é mais forte por conta da psicologia. Se a sombra passar um pouquinho aqui para cima, não tem problema. Então são variáveis e veja que tem um diferencial extremo. Voltando também a um detalhe aqui em relação a essa segunda opção, que vai formar uma estrela cadente aqui dentro, se tiver o gapzão gigante aqui embaixo e a sombra da estrela cadente não passar o fechamento do Marubozu positivo aqui, topo aqui do Marubozu positivo, não rompe nenhuma regra do arame de topo. E tem ao mesmo tempo, sem romper nenhuma regra do arame de topo, uma estrela cadente aqui.
a sombra nem inferior e superior dele rompe nem a mínima e máxima, nem a abertura e o fechamento do candle positivo aqui, do Marubozu positivo. Né? E tem o gapzão ali embaixo que intensifica mais a estrela cadente, que é um padrão de queda extrema. Certo? Mas se rompeu a sombra, não tem problema. Continua sendo um arame de topo com sobreposição do candlestick estrela cadente. Mas se tiver esse gapzão aqui, é mais forte ainda. Né? E se respeitar a regra, mais forte ainda. Torna mais forte ainda o padrão. Né? Então a gente vê claramente, né, que esses detalhes fazem a diferença. Então, qual é o arame de topo mais forte? É isso aqui. O arame de topo mais forte de todos é isso aqui. Por conta da psicologia por trás dele, por conta do detalhe do gapzão gigante aqui, por conta de ser uma sobreposição de candlestick, essa estrela cadente negativa. Então é arame de topo com um gap mais forte, mais alto, maior, e com a estrela cadente dentro do próprio arame de topo. Torna ele mais forte. É o arame de topo mais forte, é esse. É o mais forte. Né? Se torna aí o mais forte de todos. Tá? Outro tipo de arame de topo que a gente tem que também considerar é que não vai seguir com um candle de indefinição. Você vai ter aqui um Marubozu positivo e daí você vai ter um candle normal aqui. Teve um gap muito pequeno e não é nenhum padrão de candle, só que o corpo desse candle negativo é engolfado pelo anterior. Também é um arame de topo, mas é um dos mais fracos que tem, porque não segue a regra do segundo candle ser um candle de indefinição, ou ser uma estrela cadente, ou ser um doji ali, conforme eu falei, em todas aquelas características que eu descrevi. Mas também continua, isso aí é um arame de topo, não é tão forte quanto o clássico, ou quanto os outros exemplos, até o mais forte de todos que eu expliquei, mas é um arame de topo. Então a gente deve considerar, dependendo do contexto, será muito útil para determinarmos correções e quedas. Tá? Então já falei, acabei adiantando aqui nessa aula a questão, as variáveis do padrão, falei todas ali já. E o potencial ali de pullback e o contexto relacionado a esse padrão. Bom, tem uma tendência de baixa, o contexto, uma estratégia, um método que você utiliza indica que a tendência de baixa ocorrerá, começou aqui. Fez um topo. Apareceu o arame de topo aqui, início de tendência de baixa provável poderá ocorrer. Seria um bom ponto para operar vendido, ou se você é holder de criptomoedas, ações, tá barato, mas vai ficar mais barato ainda. Compra pouco aqui porque vai cair mais. E lá no fundo você tenta acertar fundo, comprando pesado aqui no fundão. Né? A estratégia para hold usando a análise técnica que funciona e os candlesticks também. Né? Se o contexto indica que vai cair até aqui e tem um topo, apareceu um arame de topo aqui, funcionaria como padrão de continuação. Né? Aqui está sobrevendido, o contexto indica sobrevenda, o mercado tende a fazer uma correção forte para cima. A arame de topo não compensa operar vendido aqui, porque ele vai fazer um movimento curto para depois bombar. Resistência que sustenta a tendência de baixa está aqui. É um topo. A tendência de baixa, o contexto indica que vai continuar. Apareceu o arame de topo aqui, reinício da tendência de baixa. Ponto de venda de short trading, ou se você é holder, você compra pouco aqui, investidor ou holder de criptomoedas ou ações, porque o mercado tende a cair mais, baratear mais, então você compra uma quantidade pequena aqui, ou nem compra, para comprar lá no fundo do poço. É para comprar lá no fundão do poço. Se o mercado virou para a tendência de alta, né, e a probabilidade é bombar, subir, então os topos fará correções pequenas. Então não compensa eu parar de operar vendido aqui para ganhar em tendências gigantes. E não compensa eu parar de comprar, porque será uma correção pequenininha. Então posso estar comprando. Será uma correção pequena.
Eu posso estar comprando pouco aqui, mas com a expectativa de que vai fazer uma correção pequena e logo após essa correção pequena eu já devo comprar pesado, porque a probabilidade é fazer essa tendência de alta gigante. Né? E posso até, por via das dúvidas aí, né, comprar aqui no topo mesmo, se tiver barato em relação ao valor intrínseco da ação ou da criptomoeda, tokens, etc. Valor futuro, né? O valor intrínseco, ok? Então os candlesticks, e esse vai depender do contexto. O contexto você tem que ter uma estratégia para que ele funcione, ponto final, ok? Então, pessoal, por que eu estou ensinando todo esse conteúdo avançadíssimo sobre candlesticks? Por causa da mentira que contam em marketing, em publicidades por aí. E basta você saber tudo de candlesticks, basta você saber tudo de análise técnica, você vai ganhar rios de dinheiro no mercado. Mentira, por quê? George Soros levou 5 anos para comprovar a metodologia dele, porque ele teve que, além de ter todo esse conhecimento, testar e corrigir os erros dos testes que ele fez com dinheiro real, onde os testes requerem pelo menos 1 ano operando de verdade com dinheiro real, mais pouco, porque é um teste. E nesse 1 ano você tem que ter resultados, ter lucros consistentes. Mas geralmente você tem que consertar erros e leva 5 a 10 anos e a maioria das pessoas não conseguem comprovar uma metodologia. Warren Buffett fez aula com Benjamin Graham, por quê? Porque Benjamin Graham já tinha a metodologia pronta. Warren Buffett fez aula com ele e aprendeu aquilo que já funcionava. Então, eu criei uma metodologia, demorei 8 anos para comprovar na prática que ela funciona, e hoje eu uso essa metodologia tanto para trade, para fazer trades, ganhar com a oscilação do preço, e também saber o time para entrar em investimentos, tanto em criptomoedas ou ações, né? Ou especular para longo prazo com criptomoedas em operações de 5, 10 anos ali. E eu consigo saber o timing correto pela análise técnica, pela minha estratégia, etc. Para calcular valor intrínseco, valor fundamental de criptomoedas também. Eu uso uma metodologia que foi testado e comprovado depois de 8 anos, ralando e me lascando, eu comprovei essa metodologia. Por isso que eu não mudo. Porque é muito difícil criar uma metodologia nova, porque você tem que testar e geralmente leva 5, 10 anos até você conseguir afinar o método como um método comprovado. Mais de 90% não consegue, fracassa. Eu sou um sobrevivente. Então eu convido você para fazer o meu treinamento e aprender a minha estratégia, tanto para investimentos de longo prazo, quanto para trades, em todos esses mercados aí que você está vendo aqui. E tem o grupo secreto de sinais que está tudo mastigado. Você ganha de graça os sinais do grupo e acessa ao grupo fazendo o meu curso. Ou você pode comprar esse grupo secreto aqui. No momento ele está menos de 19 mensais. Você consegue entrar no grupo e você pode, né, comprar só o grupo e usar sinais de trade que eu passo no grupo, assim como também sinais para criptocarteira de criptomoedas. Né? A parte fundamentalista aqui no grupo, infelizmente, não dá tempo de eu trabalhar com elas. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal alternativo, nesse canal também. Compartilhe aqui esse conhecimento. Muito obrigado a todos. Até mais.